Saúde a amada igreja com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje aprove a Deus escolher o irmão Valdisson para ministrar a palavra do Senhor. Vem aqui, irmão Valdisson. Nós vamos orar, não para que Deus coloque a palavra no coração dele, porque já colocou. Ele já orou e Deus já deu a palavra. Vamos pedir ao Senhor para que possamos compreender o que Deus tem para nós nesta noite. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Mestre, aqui está o teu servo, irmão Valdisson, evangelista Valdisson, que o Senhor preparou para trazer esta palavra aos nossos corações nesta noite. Pai querido, que a tua graça possa ser estendida através desta palavra a todos os corações e que todos nós possamos estarmos prontos para receber esta palavra da parte do Senhor para a edificação de nossas almas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Ainda de pé, irmão Valdisson. Paz do Senhor, irmãos. Que Deus esteja abençoando grandemente cada um dos irmãos aqui nesta noite aonde estamos aqui no culto da Escola Bíblica Dominical. Hoje pela manhã desse trimestre foi a primeira vez que eu vim na aula, né? Mas tratamos de um assunto nesse trimestre, uma teologia sistemática da doutrina de Deus. Nós vimos aí como que nós temos que buscar o conhecimento do nosso Deus para que nós sejamos crentes melhores. E aí essa revista, ela falou sobre os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Pastor Orcedo ministrou uma aula muito maravilhosa e ele diz que a nossa mente de ser humano natural é finita, ela tem o seu limite para conhecer um ser finito, porque Deus, ele não tem princípio, ele não tem meio, ele não tem fim. Deus é eterno, Deus criou todas as coisas e ele continua em todos os lugares. Mas vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje tem muito tempo que eu não ministro a palavra de Deus e como a pastora ministrando ali no curso de homilética, o coração da gente dispara quando está antecedendo para você subir ao púlpito para falar da palavra de Deus. Mas isso é normal, com o decorrer da mensagem, nós vamos soltando e espero que cada um compreenda o que eu coloquei, o que Deus colocou no meu coração e o que eu estarei transmitindo através do Espírito Santo de Deus para cada um dos irmãos. Vamos abrir a primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Vamos ler do verso 3 até o verso de número 6. Sabemos que o evangelista João escreveu o seu evangelho, o que é o quarto evangelho, o evangelho que traz Jesus como divino, o Filho de Deus, e ele escreveu esse evangelho para a igreja. Ele também escreveu essas 3 cartas, escreveu a primeira carta, que não tem aí um destinatário definido, mas ela vai servir para combater o gnosticismo, que eram os gnoses da época, né, que falava que o conhecimento de Deus que era necessário. E também ele escreve a sua segunda carta para a igreja eleita, a senhora eleita e seus filhos, e a terceira carta ele escreve para Gaio. E o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, esse livro também é creditado a João, que recebeu de Jesus Cristo na ilha de Patmos, no mar Egeu, no governo do imperador Domiciano. Então vamos à leitura. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço
e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Verso 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amém? Pode assentar, meus irmãos. Eu estava observando na escola bíblica dominical, eu não assisti às aulas todas, assisti essa última aula, as outras aulas eu assisti ali da igreja de Campinas, através da internet, do Facebook, lá do pastor Uides, e eu estava observando quanto foi bom esse trimestre dessa revista da escola bíblica dominical. Porque ela vem trazer os atributos de Deus, tanto os atributos comunicáveis, como os atributos incomunicáveis. Aqueles incomunicáveis que são intrínsecos, são uma característica só de Deus, que Ele não reparte com ninguém, como sua onisciência, sua onipresença e a sua onipotência. Mas há, no meio dos atributos comunicáveis, atributos que Ele deixou para mim e para você, para que nós desenvolvêssemos e fosse crente melhor. E um desses atributos é o amor. O amor, e João, ele vem falar muito sobre amor. O pastor Osíris, nós chamávamos ele antigamente do profeta, do pastor do amor, porque ele gostava muito de ministrar nas epístolas do apóstolo João. E se nós for notarmos, nesses atributos que fala que é comunicável, vai ter também o da santidade, que Deus é santo e Ele quer que nós todos sejamos santos. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Tessalônica, no capítulo de número 2, no verso 5, no verso 23, ele diz: o Deus de paz vos santifica em tudo, em corpo, alma e espírito. Então, se ele falou isso, nós temos que ser santo, tanto o nosso corpo, esse corpo físico de carne, como a nossa alma e como o nosso espírito. A santidade, sem a santidade, ninguém verá a Deus. E eu dei um tema para esta mensagem, que vai falar sobre a obediência como prova do conhecimento de Deus. A obediência como prova do conhecimento de Deus. Você já viu tanta gente desobediente que tem no nosso meio, que não obedece à palavra de Deus? E o apóstolo João, quando ele escreve essa carta, ele faz aqui diversos contrastes. Ele vai falar que Jesus é luz, mas no mundo tem trevas. Ele vai falar da vida, vai falar da morte. Ele vai falar do amor, mas ele vai falar também do ódio. Ele vem falando aqui que Deus está aqui para cuidar de nós, mas Satanás também está aqui para nos atormentar, para nos trazer coisas ruins. Mas, olhando aqui mais à frente, conhecer a Deus é perceber a nossa realidade espiritual. Conhecer a Deus é você ter uma realidade espiritual definida. Você que conhece a Deus, você não vai praticar coisas que desabone a conduta de um cristão. Aquilo que fazemos no meio da sociedade, que fazemos no nosso trabalho, que fazemos no meio da nossa família, talvez venha desabonar a conduta de cristão. Aí você está provando que você não conhece a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta para a igreja de Roma, no capítulo 5, e no verso 19, ele fala que a desobediência de um só homem trouxe o pecado ao mundo. E pela obediência de um só, trouxe a justificação para todos nós. Nos considerou todos justos. Então, se nós estivermos no caminho de Deus, conhecendo a Deus, e com a prova do conhecimento de Deus verdadeira, nós estamos caminhando no caminho
certo? Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Uma pergunta retórica. Você conhece a Deus? Talvez, se procurar rapidamente assim, muita gente vai falar que conhece. Mas o pastor hoje falou que a nossa mente, ela é finita e Deus é infinito, para nós conhecermos a Deus, né? Mas os tipos de conhecimento da divindade no tempo dos apóstolos. Qual eram os tipos de conhecimento no tempo dos apóstolos da divindade de Deus? Existia 3 tipos de pensamentos. O intelectual filosófico. Conhecer a Deus era uma experiência intelectual que não produzia transformação e ética moral. Esse pensamento vinha dos docecistas, que depois veio aí os gnósticos. O gnóstico, eles falavam que Jesus Cristo não veio em carne, veio só em espírito. E que a crucificação de Jesus na cruz do Calvário foi apenas aparente. Foi apenas aparente, porque um Deus que é Deus mesmo, não poderia sofrer. Mas Jesus Cristo sofreu por mim e por você. Por isso que nós devemos conhecer a Deus. Conhecer a Deus e provar que nós o conhecemos. Depois tem outro conhecimento, conhecimento místico, ascético. Conhecer a Deus era sentir, era uma experiência sensorial. Predominava as religiões de mistério, em que nela as pessoas acreditavam que unia a divindade através do êxtase. Uma alegria momentânea, como uma pessoa que usa droga. Esse dia eu estava dando uma palestra para os meninos da escola, do 5º ano, e eu estava falando sobre isso. Eu falei sobre isso, que a droga, ela vai na nossa mente, como também as redes sociais. E ela vai no ponto que você cria ali uma dopamina para você ficar alegre. E essas religiões de mistérios, dessa época dos apóstolos, elas tinham aquele êxtase momentâneo. Mas o apóstolo estava preso na cidade de Roma, na sua primeira prisão, uma prisão domiciliar, embora ele estivesse numa casa alugada, tranquilo. Ele escreveu uma carta para a igreja de Filipos, mesmo passando dificuldade, ele falou assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra tradução diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Então a nossa alegria no Senhor tem que ser constante, não é um êxtase momentâneo. Você que está aqui na igreja hoje, você que está lá na sua casa, alegra-se no Senhor, porque Ele irá te sustentar. Outro conhecimento que tinha também na época era o conhecimento judaico-cristão. O conhecimento de Deus vem por meio de sua revelação, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Como esse Deus é Deus santo, conhecê-lo implica querer ser santo. Esse era o pensamento judaico-cristão. Eu coloquei aqui, não sei se a Raimara dá tempo dela colocar lá para os irmãos, 1 de Pedro, capítulo 15, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo de número 1, o verso 15 e o 16. Vê se a Raimara coloca lá para o pessoal acompanhar. O Daniel que está lá, né? Fico alegre por ver o testemunho do Luiz Carlos, né, falando sobre a Raimara. A Raimara, eu lembro dela menininha, eu filmando ela aqui na igreja, né? Uma benção. Eu vi ela dar aula, eu fiquei muito alegre mesmo. Nós começamos a escola dominical, tem muitos professores da minha época aqui, o Anésio, a Alessandra, o Caetano, o Japão. Eu estava começando na escola bíblica dominical. Tem os valores deles, mas a juventude tem que entrar também, a juventude tem que começar a falar da palavra de Deus, tem que ter oportunidade de ministrar. E eu estou acompanhando aí a pastora Arena dando a aula no curso do IBAD, e está sendo uma maravilha para todos nós aprender. Eu entrei no curso, estou passando arrochado para tirar uma nota mais ou menos. Então vamos,
mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Pedro tirou isso aqui lá de Levítico, capítulo 20, verso de número 7. Sede santo, porque o nosso Deus é santo. O que é ser santo? É ser separado. Separado da falatória, da bagunça, dos maldizentes, das pessoas que só plantam discórdia nos corações. Seja santo, porque eu sou santo, nosso Deus, falando que Ele é santo. Então, nós temos que ter a santidade. Como podemos provar que conhecemos a Deus? Mas como que nós vamos provar que nós conhecemos a Deus? O apóstolo João vivia em um tempo em que os cristãos que vinham do paganismo precisavam compreender qual era o verdadeiro sentido de conhecer a Deus. Por isso que ele afirma aqui no verso de número 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou. Nós estamos andando como Cristo andou? Deixa eu ilustrar. Deixa eu fazer uma ilustração. Capítulo número 25 de Mateus. Escatológico. O juízo final. Jesus Cristo separa, o rei ali separa os bodes e as ovelhas. E Jesus Cristo delineia ali aqueles que fez o bem para ele. Quando ele estava com fome, lhe deram comida. Quando ele estava sem roupa, lhe deram de vestir. Quando estava com sede, lhe deu água. Quando ele estava preso, foram visitar. E assim por diante. E aquele justo que foi chamado, bendito do meu Pai, procurou ele. Mas quando fizeste isso, que não estava lembrado, Jesus Cristo falou, quando fizeres a um dos pequeninos, a um dos pobres que você alimentar, você está fazendo a mim. Você está fazendo a mim. Aí eu remeto lá em Gênesis 1, 26. Lá em Gênesis 1, 26. Façamos nossa imagem e semelhança. O homem é a imagem de Deus, nós somos imagem de Deus. Quando nós vemos um mendigo na rua e não o socorremos, né? Quando nós vemos uma pessoa com fome e não lhe damos comida, Jesus Cristo quis dizer, ali era uma imagem de Deus. Era uma imagem de Deus. Amém? Lá em Hebreus, no capítulo de número 5, no verso de número 8, o escritor aos Hebreus diz, embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio do seu sacrifício. Jesus Cristo não precisava sofrer aquilo tudo, porque ele era Deus, e é Deus. O pastor hoje falou, ele era o verbo, João 1:1, Evangelho de João, ele era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele era Deus, ele não precisava descer aqui, mas ele sofreu as aflições de todos, ele sofreu as aflições minha e sua, e foi até a cruz do Calvário para nos salvar. Conhecer a Deus é obedecê-lo. Em João 2,4 diz que isto é uma prova moral de obediência. Vamos ler o verso 4 de novo. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Quem é mentiroso? É o diabo. É o diabo. O diabo que é o mentiroso, e aquele que diz que conhece e não guarda os mandamentos de Deus é mentiroso. E ele não conhece a verdade. Obedecer a Deus produz aperfeiçoamento do seu amor em nós. 2,5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado.
nisto conhecemos que estamos nele. João escreve no seu evangelho, no capítulo 14, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós estamos guardando os mandamentos de Cristo, os mandamentos de Deus. A obediência é a prova do conhecimento de Deus. A obediência. Desobediente é mentiroso. O sinal de nossa obediência a Deus é a nossa semelhança com Cristo. O sinal da nossa obediência a Deus é a nossa semelhança com Cristo. O apóstolo Paulo, no ensino que ele vai dar da Santa Ceia, no capítulo de número 11 de 1 Coríntios, ele começa esse capítulo falando: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Já pensou um pastor, um evangelista, fazendo coisas que desabona os mandamentos de Deus e falar para os irmãos ser imitador dele? O apóstolo Paulo fala com convicção. Ele escreve a sua carta para a igreja de Éfeso, no capítulo 5, no verso de número 1, ele fala: sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores de Deus. A obediência é prova de conhecimento de Deus. Amém? De sorte que a obediência a Deus é demonstrada pela obediência à palavra de Deus. O pastor sempre gosta de falar: aqui está o manual. Mesma coisa de nós comprar um carro, uma máquina de lavar, lá está as instruções, tudo. A revelação de Deus está contida neste livro. 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A revelação está aqui. A obediência à palavra de Deus. Tiago, no capítulo de número 1, no verso 22, ele vai: seja praticante da palavra. Seja praticante, não ouvinte. O que é praticante? É viver, fazer aquilo que a palavra nos manda. Seja praticante da palavra, não só ouvinte, não só entrar no ouvido e sair no outro. O apóstolo Paulo, com seu filho na fé, Timóteo, Paulo estava preso, Timóteo estava na direção da igreja de Éfeso. Paulo escreve a sua última carta. Paulo escreve a sua última carta no último capítulo, no capítulo de número 4. Ele começa a delinear para Timóteo, fala para ir pregar o evangelho a tempo, a fora de tempo. Ele tinha que pregar o evangelho, porque era uma missão dada a ele. E para ele ter cuidado com os falsos ensinos, aquelas pessoas que estavam atrapalhando o ministério. Mas lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, no verso de número 5, ele fala: mas tu, depois dele delinear aquelas coisas ruins, ele falou: mas tu, em contraste, mas tu, seja sóbrio. Sobriedade não é só para quem bebe cachaça, bebe pinga e fica bêbado, não. Sobriedade em tudo: no falar, no andar, no alimentar, no seu comportamento. Sofre as aflições. Falou para ele: sofre as aflições. O evangelho nos traz aflições.
pastor, a pastora, os membros da diretoria têm aflições, sofre as aflições, cumpre o ministério do evangelista, faça a obra do evangelista. O que o evangelista faz? O que Filipe fez quando ele saiu de Jerusalém? Pregar o evangelho. E por último ele fala, cumpre o seu ministério. Cumpre o seu ministério. 4 pontos. 4 pontos que Paulo orienta Timóteo. Cumpre o seu ministério. Tem muita gente deixando o seu ministério. Muita gente deixando o seu ministério desfalecer. Cumpre o seu ministério que Deus lhe deu. Deus lhe deu um ministério, me deu um ministério, não é para ficar no caminho, é para ser cumprido. O apóstolo Paulo estava morrendo, sabia que logo ele seria decapitado pelo imperador Nero, mas ele fala, cumpre o teu ministério. Cumpre os mandamentos da palavra de Deus. Obediência, obediência. Pela manifestação do amor de Deus em nossas vidas, o amor de Deus nas nossas vidas, vamos ler 1 João capítulo 4, verso 8 e 9. 1 João 8 e 9. Vou ler o 7 também. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Quem ama tem o fruto do Espírito. Se você for ler a carta de Paulo à igreja da Galácia, a carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, no verso 19, 16, até o 20 ali, até o 19, Paulo vem trazer uma série de coisas que é da carne, coisas que é consciência da carne. Mas lá no 22 ele vai falar que as coisas daquelas pessoas que têm fruto do Espírito. E um dos principais dele é o amor. Amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. E ele vem delinear isso, e o amor é o principal. Agora, se nós não amamos o nosso irmão, tem gente na igreja que o irmão passa por ele, nem paz do Senhor ele dá. Ele pisou no meu pé e eu sou crente do meu jeito, deixa ele para lá. O amor é um dos principais frutos do Espírito, como se fosse uma laranja. Ele é a laranja, os outros são os gomes. Ame o seu irmão. Meus irmãos, meu tempo está vencido, eu não gosto de passar do tempo. O meu coração foi tocado por Deus. Talvez seja uma palavra que muita gente não gosta de ouvir, que não é uma palavra de uma pregação pulando, gritando, falando que Deus vai lhe dar carro, vai curar todas as doenças suas. Deus cura, mas tem as doenças no mundo. Tem as doenças no mundo. Mas Deus colocou no meu coração para que nós busquemos cada vez mais provar que nós conhecemos a Deus. E a nossa prova que nós conhecemos a Deus é através do nosso jeito de andar, do jeito de nós comportar na sociedade que nós vivemos, do jeito que nós comportamos dentro da própria igreja. Isso que é conhecimento da Deus. Deus nos abençoe e proteja, e muito obrigado pela oportunidade de falar desse Deus maravilhoso, desse Deus que desse Deus liberta, desse Deus que batiza com o Espírito Santo e ainda nos leva para o céu. Amém?